Borketov, Tsahurai Tovim, ou um Erev Tov. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura, tá? Da Parashá da Shavua. Vamos fazer a leitura aqui da sexta parte, tá? É um assunto aqui bem interessante também, meus amigos, tá? E só lembrando, nós estamos aqui na Parashá de Kitzá, tá? No livro de Shemot, no livro de Êxodo, capítulo agora nós estamos no 34, tá? Um resuminho só sobre o que nós falamos na porção anterior. Na porção anterior nós tivemos ali a questão dos 13 atributos, né, de Deus, falando sobre a questão dos 13 atributos misericordiosos de Deus, que influencia, sabe, todo tipo de perdão, tá? E você pode ver lá na porção anterior, tá? Não vamos nos estender aqui, que Deus passou para Moisés os 13 atributos dele que ele tinha para que ele ensinasse ao povo judeu eles fazerem para obter perdão. No caso ali, tudo começou por causa do bezerro de ouro, tá? E aqui nós vamos dar continuidade, como eu disse, não vamos estender sobre a porção, você leia, veja o vídeo anterior, tá bom? Está tudo organizado aqui para playlist, tudo certinho, então você que está chegando aqui hoje, tá? Seja bem-vindo, é só acompanhar as playlists aí no canal. Então, dando continuidade aqui, Deus havia falado para Moshe, né? Leva ali as tábuas novamente. Você vai talhar, né? Você vai escrever agora novamente. E ali Deus fez revelar para ele todos os seus atributos de bondade. Vamos dar continuidade aqui para nós não estendermos muito o vídeo. Então, vamos aqui a partir do versículo 10 do capítulo 34, tá? No livro de Êxodo, diz assim: Deus diz: eu farei uma aliança diante de todo o seu povo, eu farei distinção entre iguais nunca foram criadas em todo o mundo, entre nenhuma nação. Então todas as pessoas dentre as quais você mora verão quão temíveis são os atos de Deus que eu estou fazendo contigo. Então a nossa porção aqui ela já começa com o primeiro versículo, Deus falando, né, sobre a questão de uma distinção que ele faria entre o povo de Israel e as demais nações que existiam ali, né, naquele tempo. Tá? A Irashi ele comenta aqui sobre a palavra distinções, né, em hebraico, que significa eseniflaot, tá? Que ele fala que é uma linguagem que vem da raiz de veniflinu, tá? Que quer dizer serão distinguidos. Ele até usa aqui o Êxodo 33 para explicar um pouquinho sobre essa questão, né? Ou seja, deve ser separado de todas as nações, uma vez que a presença divina não repousará sobre as outras nações. Então ele se aprofunda mais sobre esse tema, falando que, na verdade, Deus estava falando que a presença dele, a Shekhinah, né, estaria sobre o povo judeu e não sobre as demais nações, tá? Existe muitos assuntos aqui, tá, sobre essa questão, vem muitos insights na minha cabeça para a gente levar sobre essa questão aqui, por que Deus faria essa distinção entre o povo judeu e as demais nações, tá? Só que eu vou trazer aqui o literal para você. O literal nada mais é do que Deus estava fazendo essa aliança que constituía nas 603 mitzvot que Deus daria ao povo judeu. Tá? São 603 mandamentos que Deus daria ao povo judeu ali e faria ele separado das demais nações. Tá? E esses mandamentos, esses preceitos, você tem que ter em mente, primeira coisa, os preceitos não vêm de Moshe. Tá? Nós vamos ver mais na frente ali. O Moshe ele foi um intermediador entre Deus ali e o povo de Israel. Ele que foi trazer a lei. Ele que foi trazer os mandamentos. Então, quando eu falo aqui sobre a questão dos 613 mandamentos, nada mais é do que a vontade de Deus que nós a façamos. Por isso a Shekhinah estaria sobre o povo judeu e não as demais nações. Porque nós vamos continuar aqui e você vai entender melhor. Tá? O versículo hoje diz assim: guarde com cuidado o que estou lhe ordenando hoje. Eu expulsarei diante de sua frente os Emoritas, os Cananitas, Revitas, Persitas, Hititas e Ebusitas, né? Aí Deus fala assim, ó, sejam cuidadosos para não fazer um pacto com os povos que vivem na terra onde você está chegando
para que eles não se transformem em uma armadilha para você. Então, complementando aqui o primeiro versículo, por que Deus distingue? Ele ia expulsar essas 6 nações que estão aqui, tá? Tá faltando uma, e Rashi ele comenta que, na verdade, que esses são os Gergitas, né? Eles, quando viram que Deus fez tudo ali em prol de Israel, eles mesmos pegaram e deixaram a sua terra, porque eles não queriam, né, que acontecesse com eles o que aconteceu com esses demais povos. Então Deus só menciona 6 aqui, justamente porque os Gergitas haviam fugido, segundo o comentário de Rashi aqui. Mas voltando aqui ao nosso assunto, o que eu estou querendo dizer? Os preceitos de Deus, tá? Os 613 mandamentos aqui, tá? Sobre o povo judeu. As nações, elas têm 7 preceitos. As nações, elas têm 7 mandamentos. Todo aquele que não é judeu, ele tem as 7 leis de Noa sobre a sua vida, tá? Eu ainda estou devendo um vídeo para vocês também aqui sobre essa questão das leis de Noa, o que é um Benei Noa. Talvez você que esteja no canal, você já deve ter ouvido falar sobre o Benei Noa, tá? Tem canais aí do Rav Yaakov, né, que explica isso melhor do que eu. Tem outros canais de outros amigos aí, como o Bate-Papo Benei Noa, que vocês podem adentrar e procurar para saber melhor sobre o Benei Noa. Eu não entro muito nesse assunto, por quê? Porque existem já essas dezenas aí de canais que justamente falam sobre isso daí, tá? Tem até a comunidade, né, de uma sinagoga do José, dos Benei Noas, tá ali, e por isso que eu não entro muito nesse assunto, mas eu estou devendo para vocês só um parecer por cima assim, de o que seriam essas 7 leis. Então os povos aqui, eles tinham essas 7 leis, tá? Qualquer coisa eu deixo elas aqui do lado, só para você entender, tá? Depois nós aprofundamos sobre esse assunto. Então, esses povos, eles tinham os costumes. E esses costumes não eram costumes bons. Eu não digo costume em relação sabe, aos costumes atuais de cada nação. Eu digo costumes que eram ruins, sabe? Como maldade, como roubo, violência, assassinato, tá? Mentiras, enganação, adultério e por aí vai. Esse era o problema, tá? E idolatria também, porque eles pegavam, sacrificavam seus filhos à idolatria. Então, Deus fala assim, essa é a minha distinção. Todos os meus 613 preceitos que eu dou para vocês hoje é para distinguir. Na verdade, como eu sempre falo aqui, na verdade, a Torá, os 613 mandamentos, é um manual da vivência do ser humano. Nada além disso, tá? É óbvio que tem muito profundo em cima de cada um desses mandamentos, tá? Mas vamos continuar aqui. Então Deus fala que esses povos sairiam da frente deles e para o povo judeu ele ser cuidadoso, tá? Para não fazer uma aliança. Deus estava fazendo uma aliança com eles aqui com a Torá. Então o povo não poderia fazer uma aliança com esses povos que viviam na terra a qual Deus prometeu para eles, né? E Deus usa aqui um termo muito interessante que ele fala armadilha, tá? O que é uma armadilha? Hoje nós sabemos que a armadilha ela pode ser de várias maneiras. Nós temos a famosa tocaia, nós temos aquelas armadilhas amadas, como vou fazer um buraco, colocar alguma coisa em cima, a pessoa vai cair lá e esse buraco é fundo, tá? Nós temos aquelas famosas gaiolas também que para pegar pássaros, tá? Então eu estou trazendo para você aqui o significado do que Deus está falando da armadilha. A armadilha é aquilo que você não percebe. Então, o que acontece? Os povos, né, ali, naquela época, eles chegariam com, vamos fazer assim, vocês não dão as suas filhas, nós lhe damos as nossas filhas, nós nos casamos, tudo. Quando você for ver, você está engajado naquele contexto social daqueles povos e estará praticando as mesmas idolatrias que eles, tá? E fazendo as mesmas maldades que eles faziam. Então, Deus fala, isso é uma armadilha. Então você entenda bem hoje o que é uma armadilha. É algo que muitas das vezes parece ser bom, parece ser louvável, tá? Mas na verdade, quando você adentra aquilo, quando você for ver, você já está totalmente enrolado, engajado naquilo, você não consegue mais sair. Então Deus vem e fala muitas das vezes aqui, cuidadoso e toma cuidado, tá? Que são armadilhas. Deus fala assim para o povo judeu, quando eles chegarem à terra de Canaã, terra de Israel, vocês façam isso. Versículo 3. Você deve destruir os seus altares, quebrar os seus monumentos e cortar suas árvores sagradas. Vamos nos focar só um pouquinho aqui. Eu já falei sobre isso, mas eu vou dar mais um relance aqui. Acho que vai falar mais para frente também, tá? Existia uma árvore, tá? Que na verdade se chama assim, Ashirê, tá? O versículo aqui diz assim, Veete Ashirecha, né? Ashirevi, ou seja, era a árvore deles.
Rashi ele comenta aqui. Essa é uma árvore com a qual eles fazem cultos idólatras. Mais profundo aqui, era um costume dos povos pagãos naquela época pegar uma árvore, cortar, trazer para dentro da sua casa, enfeitar ali a árvore, colocar presentes, tudo. Eles cultuavam aquilo como se fosse um deus, tá? Eu não vou me aprofundar nesse assunto porque eu acho que isso já está muito bem claro, tá? E inclusive essa festa ela existe até hoje porque ela foi acoplada a outras religiões, tá? Conforme as religiões do mundo elas sempre surgem da mesma maneira, tá? Entendam bem. Todas as religiões que surgiram no mundo sempre surgiram assim. Uma pessoa estava no deserto, um anjo falou, ele viu uma visão, eu estava numa sei lá, numa floresta e teve uma visão. Ou seja, não tem testemunha nenhum. Todas as religiões fazem a mesma coisa. Essa pessoa vem, retorna, fala que foi iluminada, fala que tem uma mensagem de Deus e sai espalhando isso para todo mundo, sem testemunha nenhum. Sendo que a Torá ela é muito taxativa em cima dessa questão. Ou seja, não adianta a pessoa vir falar, eu vi isso e Deus falou para fazer isso. Deus fala muitas vezes e lá na frente em Deuteronômio, Deus vai falar muitas das vezes também isso, para você não seguir tais pessoas. Por quê? Porque Deus criou, vou até usar o termo assim, né? O termo Deus criou o judaísmo. Todos 600, o judaísmo nada mais é do que baseado nas 613 leis de Deus. Então, o que acontece? Existiam 3 milhões de testemunhas ali. Tá? Todos, a Torá está taxativa em falar isso, nós vemos lá. Todos ouviram e viram a presença de Deus, viram a presença, ou seja, viram o Monte Sinai fumegando e ouviram os mandamentos que Deus falou. Na verdade, o povo ouviu 2 e Moshe deu continuidade. Ou seja, você imagina que é 3 milhões de pessoas, tá, estarem vendo algo. Ou seja, você imagina 3 milhões de testemunhas. Não é à toa que o judaísmo ele continua até hoje no meio de nós, ou seja, o povo judeu, porque isso é muito... Tá? Você pode ver que religiões que elas começam ali com um indivíduo só, tal, tudo, ela se propaga, só que ela começa a ramificar. Por que ela ramifica? Porque um fala isso, outro fala aquilo, tal, tudo, ou seja, ela não tem uma base de verdade. Tá? Como o judaísmo ele veio ali de 3 milhões de pessoas, você pode ver que ele permanece o mesmo desde aquele tempo. Tá? Isso aqui é um outro assunto, tá? Eu teria que entrar aqui na questão do que o povo depois foi disperso ali, depois que foram expulsos de Roma, voltaram em 1948, quando fundaram o Estado de Israel, e quando eles vieram de todo canto do mundo, todos ainda guardavam o mesmo preceito, mesmo separados por continentes, tá? Essa é uma diferença. Mas como nós entramos aqui? Nós entramos aqui em questão justamente dessa árvore, tá? Deus está falando para eles não fazerem igual as nações fazem. Não use esse culto idólatra. Tá? Eu não quero que vocês cortem árvores e coloquem dentro de sua casa, né? Ou seja, acho que ficou bem claro que essa festa existe até hoje e ela foi acoplada a essas outras religiões. Algumas outras religiões misturaram ela, tá? Dando continuidade aqui. Por que Deus fala isso? Que ele não quer que você faça mistura e nem entre nesses costumes pagãos. Deus fala assim, ó, Quilô, tá? Não, titsta have, ve'el, aher, ki Hashem, kana, shemo el kana, hu. Tá? Português nós traduzimos assim, não se incline, né? Quilô, você não deve se inclinar. Quilô, você não. Titsta, haver, você não deve se inclinar, tá? Aher, ou seja, você não deve se inclinar a qualquer outro Deus, tá? Aí Deus fala que, por quê? Porque Hashem, Deus, Cana, chamou El Canahu, porque o nome de Deus é um nome, porque o nome zeloso de Deus é ele, é um nome zeloso. Você vê como é até difícil traduzir para o português aqui, tá? No português eles colocam assim como Deus é zeloso, pois ele é um Deus que é zeloso. Tá? Mas você vai ver que no hebraico aqui está falando que, pois Deus, o nome de Deus, Caná, que é zeloso, chamou ela, ou seja, o nome de Deus novamente, Canã,
ou seja, o nome de Deus, ele é zeloso, ou seja, é muito difícil, tá? Não é fácil você pegar e traduzir do hebraico para português e muitas das vezes você acaba perdendo o sentido original do texto. Mas no português geral aqui é isso, você não deve se inclinar a outro Deus, a qualquer outro Deus, porque o nome de Deus é zeloso, o seu nome de Deus, ele é zeloso. Isso seria a tradução aqui no português, tá? Mauri, por que toda essa explicação? Porque nós pegamos aqui o primeiro versículo da nossa paraxá, no versículo 10 aqui, Deus falando que iria fazer uma distinção entre o povo judeu. Deus fala que esses povos que ainda estariam ali, tem uma outra história que eu vou contar para vocês aqui, em relação a ele adentrar ali na terra. Fala que esses povos tinham esses costumes, inclusive um dos costumes era adorar uma árvore e tal, nós já contamos, e você não deve fazer isso. Por quê? Mas por que não deve fazer isso? Porque Deus é zeloso. Deus zela pelo seu nome. Não associa o verdadeiro nome de Deus, como eu disse, no hebraico, aqui tem um verdadeiro nome de Deus que eu não vou pronunciar para vocês, tá? E ele fala novamente que El, né? Ou seja, chamou El, ou seja, o nome de Deus. Só que ele fala por que que, né? Porque aí entra o nome de Deus e ele fala El, ou seja, Deus não associa o nome dele com coisas pagãs, porque Deus é um zeloso. Zelo, ele é diferente de ciúme, né? Eu costumo muito falar assim, ciúme é aquela coisa que você tem, você não quer que ninguém, como que eu posso dizer assim? Chega até a ser algo doentio, tá? Você não quer fazer, você não quer compartilhar aquilo, você não quer que ninguém toque tal. Tudo. O zelo, não. O zelo, ele já é algo que você tem cuidado, tá? Você compra um veículo, você está sempre lavando o veículo, você não quer que o carro tenha um arranho. Ah, eu comprei um livro, você está sempre tirando o pó do livro. Muitas vezes você vai em capa, porque você não quer que o livro, com o tempo ali, ele se deteriore, né? E por aí vai. Isso é um zelo. Então, quando Deus fala o meu nome, ele é zeloso. Eu não quero o meu nome na boca de idolatria. Eu não quero que você associe o meu nome com uma árvore, tá? Tanto que lá na frente, ou mais atrás, nós já vimos falar que Deus fala assim, eu não quero que vocês coloquem as árvores perto do meu altar. Não misture o meu nome, a minha santidade, com festa pagã, onde as pessoas adoram uma árvore, tá? Então Deus vem, olha como é interessante. Vocês estão separados do mundo e dos costumes dos povos, porque o meu nome é zeloso. Então tudo que eu tenho, agora vai entrar a outra parte. Olha só. Então nós entendemos que Deus está falando de um zelo aqui em relação ao nome dele, tá? Aí Deus fala assim, ó, versículo 15, para não fazer um pacto com os habitantes da terra, pois quando eles forem atrás de seus deuses e os oferecerem sacrifício a seus deuses, eles lhe convidarão e você terminará comendo dos seus sacrifícios. Ou seja, olha só como é interessante. Deus fala assim, para o povo judeu não faz um pacto com ele, porque quando eles forem fazer essas idolatrias, eles vão chamar você, tá? Vão convidar você com palavras agradáveis, né? Vão fazer uma aliança, aí você vai terminar comendo do sacrifício deles. Esse tema aqui ele é bem profundo, então muitas das vezes, eu vou ler um comentário de Rashi aqui para a gente se aprofundar nisso daqui. Rashi ele fala assim, né, sobre essa questão de você estar comendo do sacrifício deles. Você poderia imaginar que não há punição em comê-lo, uma vez que não participou do culto da idolatria. Mas quando você vier a comê-lo, eu considerarei isso como se você estivesse concordando com seu culto, porque através disso você acaba tomando as filhas delas para os seus filhos. Ou seja, Rashi fala assim, olha só a profundidade de Deus. Como que Deus ele criou, ele mandou Moisés escrever um livro que ele é infinito. Ele serve e sempre servirá até os dias do Mashiach. Não é porque você não está cultuando a ele, porque certas festas de deuses pagãos tem aquela comida específica que a pessoa come no final do ano, que é representação, aquilo, tal, tudo. Deus fala, você não deve nem comer essas comidas, porque essa comida é oferecida a ele, simboliza ele, tá? Então o povo dele não pode comemorar uma festa aqui, outra festa ali, nós vamos continuar aqui, porque o povo de Deus tem as suas próprias festas. Então Deus fala assim, não é porque você não está adorando o Deus deles, que você pode comer o que é oferecido ao Deus deles. Então nem isso, tá?
Então Deus fala aqui, você tem os seus costumes, você tem as suas festas, você não se misture, não deve nem comer o que eles comem oferecido aos seus deuses, tá? Não estou falando que você, eu vou para a China, eu vou para o Japão, sei lá, vou para Dubai, eu vou comer uma comida feita lá. A comida tradicional do país é uma coisa, agora uma comida feita por idolatria, uma comida que tem um simbólico, um efeito simbólico idólatra, o povo judeu não pode, né, comer. Eu não vou dar aqui exemplos para não ficar, tá, não é chato, ficar chato, e não é esse o intuito desses vídeos aqui. Então vamos dar continuidade aqui. Como eu disse aqui, ó, versículo 16 fala assim: você então pegará das filhas deles para casarem com seus filhos, e quando as filhas deles adorarem os seus deuses, elas conduzirão seus filhos a seguir os deuses delas, ou seja, aquilo que eu falei desde o começo. Ah, não, caso seu filho com a minha filha, sua filha com meu filho, vice-versa. Quando você perceber, isso é armadilha. Você já está adorando os seus ídolos, você já está dentro daqueles costumes, você perdeu a sua identidade, você já não é mais Yehudim, você já não é mais um judeu, tá? Então Deus fala assim, não faça qualquer ídolo de metal fundido para você, ou seja, Deus mais uma vez, ele tem as árvores dele lá, ele tem os deuses dele, não é para você fazer igual. Por isso que eu sou taxativo em falar que Deus não tem uma figura, essa ideia de criar Deus como figura, achar que Deus tem a aparência de um homem, tudo isso é tudo cultura que veio anterior. Né? É idolatria, como se fala, né? É você transformar Deus numa figura humana, tá? E Deus, ele fala, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não é homem, tá? Não adianta você querer transformar Deus num homem, que ele não tem essa figura. Aí Deus vem falar para o povo de Deus, por quê? Olha só, tá? E daqui nós vamos terminar. Eu vou ler tudo e a gente já termina. Versículo 18 fala assim, ó. Guarda as festas das matzot, por 7 dias você deverá comer matzot, conforme eu guardei a você, conforme eu ordenei a você na época designada no mês da primavera, tá? Ou seja, Deus fala assim, você tem as suas próprias festas, e essas festas foi dadas por mim. As 7 dias de festa do Pessa, né? Você come lá os pães sem fermento, tem os arô, que são as ervas amargas, tal, tudo. Então Deus falou, você tem a sua festa. Você não precisa das festas dele. Aí Deus vem e continua. Todo que é iniciante do útero é meu, assim como de todo o seu rebanho que der à luz ao macho primogênito do boi e do carneiro. Por quê? Porque Deus, na época, né, quando Deus tirou o povo do Misrai, lá do Egito, teve toda aquela questão de todo o primogênito ter morrido. Então Deus usou desse símbolo e falou assim, você tem que fazer um resgate desse primogênito. Então você pega, né, e faz o quê? Você pega um animal e dá para o sacerdote, tá? Nós já explicamos isso melhor, tem outros vídeos aqui, eu não quero adentrar isso aqui sobre essa questão do Pidyon Raben, que no caso seria do primogênito, tá? Porque você já entende que, na verdade, o primogênito é um resgate que você faz. Você não vai pegar e dar ao seu filho, você vai pegar, substituir o seu filho por um valor ou até por um animal para o correndo. Aí vem aqui o versículo 20 e fala assim, você deve redimir o primogênito de uma jumenta com um carneiro. Por quê? Porque o jumento, ele era um meio de transporte, tá? Ele carregava as coisas, tanto que o povo judeu saiu do Misrai com os jumentos carregados de tanta coisa, né? Então Deus fala assim, você vai pegar o primeiro filho que nascer da jumenta, o jumento, você vai redimi-lo por um carneiro. Você vai dar o carneiro para o correndo. Aí Deus vem e fala, se você não redimi-lo, você deve quebrar seu pescoço. Você deve passar com a machadinha e matá-lo, porque se o sacerdote que não tem, ele não tem herança, ele não tem renda, vai ficar sem, você também não vai ter proveito, tá? Aí que já entra a questão de justiça de Deus. Você não pode ter proveito, sendo que você está vendo alguém passando necessidade. No caso aqui, era o correndo não tinha herança, ele não tinha trabalho, ele vivia do trabalho de Deus. Então, tudo que tinha, eles eram recebidos por as oferendas, eram referidos ali pelos animais. Então, eles tinham a parte dele. Então, se você não pegar o burrinho seu e redimi-lo por um carneiro dando ao sacerdote, você também não vai ter proveito do burro, tá? Aí Deus vem falar assim, ó, não apareça diante de mim de mãos vazias. Ou seja, 6 dias você deve trabalhar, mas no 7º dia você deve descansar. Tem um comentário enorme de Irache aqui sobre essa questão de mãos vazias, tá? Só que eu vou pegar o mais literal aqui, que na verdade para mim, como eu falo, é o mais coerente para a gente adentrar aqui no nível literal. Que fala assim, este versículo é interpretado como supérfluo por uma beraita. Uma beraita ela é um comentário dentro do Talmud que muitas vezes é deixado ali, né, vamos deixar assim, de lado. Tá? Depois a gente explica quando for falar do Talmud sobre o que é realmente uma beraita.
exceto se for utilizado para uma Gezerá Shavá. O que é uma Gezerá Shavá? Uma Gezerá Shavá, eu vou ler aqui para vocês entenderem. É um dos 13 métodos dedutivos tradicionais aplicados nos textos sagrados, que consiste em aprender em um local onde consta uma expressão a partir de outro local, em que a mesma expressão é encontrada. Ou seja, eu estou tendo aqui, eu não entendi o porquê está aparecendo aqui para mim não aparecer de mãos vazias. Aí Rashi ele comenta, né, essa questão do Gezerá Shavá, é que lá em outra parte, ou anterior ou posterior, tem a explicação disso. Tá? Então ele pega e dá esse exemplo aqui de você redimir o primogênito, que já foi explicado. A mesma coisa aqui ele vai explicar. Você chegar de mãos vazias, eu vou continuar aqui para a gente entender. 6 dias você deve trabalhar, mas no 7º dia você deve descansar. Você deve descansar do arado, colheita, guarde as festas de Shavuot com o primeiro fruto da ceifa de seu trigo e as festas da colheita, depois da mudança do ano. 3 vezes por ano, todos os varões devem apresentar-se diante de Hashem, Senhor, teu Deus, o Deus de Israel. Eu expulsarei as outras nações diante de você, estenderei seus limites. Ninguém cobiçará a sua terra quando você vier aparecer perante Hashem, seu Deus. 3 vezes ao ano, quando o Hametz estiver em sua posse, você não deve abater nem aspergir o sangue do meu sacrifício. Não permita que o sacrifício de peça permaneça durante a noite. Até amanhã. Traga os primeiros frutos de sua terra à casa de Hashem, seu Deus. Não cozinhe um animal jovem no leite de sua mãe. Então vamos explicar isso aqui, você não aparecer de mãos vazias perante Deus. 3 vezes ao ano, o povo judeu ele teria que ir para Jerusalém, comemorar essas 3 grandes festas, que era a festa de Pessa, né, que ele comenta aqui Matzot, a festa de Shavuot, tá? E a festa da colheita, que era a festa das cabanas. Você planta, depois na cabana você colhe. Então eram as 3 grandes festas, Pessa, Shavuot e Sukkot, festa das cabanas. Durante o ano, o povo judeu, onde eles estivessem, eles tinham que pegar, deixar suas casas e irem para Jerusalém para fazer a peregrinação, para poder fazer essas 3 festas, tá? E eles não podiam de mão vazia, porque eles tinham que levar as suas oferendas, tá? Sejam de trigo, sejam animais, eles pegavam, né? Tem uma explicação até mais bonita aqui, depois nós vamos ler sobre isso aqui. Então eles levavam, não poderiam chegar presente de Deus de mão vazia. Então é isso que está comentando aqui, tá? Aqui nós temos a questão novamente da questão do Shabat, tá? Que ele fala para guardar o Shabat. E tem uma parte aqui que Deus fala assim, que é muito interessante. Eu expulsarei as outras nações, versículo 24, diante de você e estenderei seus limites. Ninguém cobiçará a sua terra quando você vier aparecer perante Hashem, seu Deus, 3 vezes no ano. Ou seja, imagine você está aqui em São Paulo. Todo mundo aqui vai para Jerusalém, tá? Vamos para Jerusalém, comemorar essas 3 festas. Mas eu vou deixar aqui tudo vazio, né? Aí você fala, puxa, e agora? E se alguém vier roubar? Amigos, existem muitas histórias e textos que contam que realmente quando o povo judeu fazia essa peregrinação, eles deixavam suas casas e nada acontecia. Ficava extremamente... Imagina aquela época que não era igual hoje, com câmera, tudo. O pessoal via e falava, tá vazio. Não tinha toda a segurança que nós temos hoje. E existem histórias que contam que realmente não acontecia nada. Eles iam, participavam das 3 festas e voltavam, encontravam a casa. Por quê? Deus enviava anjos, malachim, né? Malar, no singular, malachim, plural, anjos. E eles ficavam na casa, e as pessoas quando iriam para assaltar ou roubar, né, furtar, eles falavam, mas o pessoal não saiu, quem que são esses que estão aí? Tá? Então, existem muitas histórias também no Talmud e escrito também sobre isso daí. Então, Deus cuidava, se Deus estava falando para você fazer, era porque Deus iria guardar, tá? Aí ele entra aqui na questão do Hametz, que você não deve comer o Hametz durante 7 dias, que são os fermentos. Você não pode deixar o sacrifício de Pessa, né? Ali, o Corban, você tinha que comer ele na noite toda, não poder deixar nada para servir, sobrar para amanhã, então você acabava queimando. Fala das primícias, né? Você trazer os primeiros frutos da sua terra, ou seja, dentro dessas 3 festas, tá? E o por último aqui é que você não deve cozinhar um animal jovem no leite de sua mãe. O que Irache comenta assim, é uma advertência de cozinhar com carne com leite. Esse mandamento está escrito na Torá 3 vezes. Aqui, nós vamos ler lá novamente, na verdade nós já lemos, né? Nós lemos lá em Êxodo 23, e vai estar escrito novamente em Deuteronômio 14 e 21, tá bom?
Aí Rashi fala assim, mas por que repete 3 vezes esse mesmo mandamento? Ele fala que o primeiro é para você não fazer o consumo, você não deve comer, tá? Você não deve misturar e comer. O segundo é você proibir ter qualquer efeito benéfico sobre isso, tá? E o quarto é o terceiro justamente para você não cozinhar. Então são as três vezes que repete na Torá é para explicar justamente isso. Você não consuma, não tenha proveito e nem cozinhe, tá? 3 vezes aí. E assim nós terminamos aqui, amigos, nossa porção, tá? Sexta parte aqui. Amigos, o que eu quero só analisar com vocês aqui para a gente fechar hoje. Entendam bem, né? Deus começa ali falando de uma separação, por que ele separou e o zelo sobre o nome dele, né? Pode parecer estranho para você hoje achar que o povo judeu ele é separado, ele vive, mas você está lendo comigo. Você pode pegar na sua Bíblia mesmo em português, aí em casa você vai ler. Deus ordenou para eles que eles fizessem isso para eles não se misturar. Só que essa mistura, Deus não está falando para não se misturar, você não cumprimentar, tal, tudo. Está falando para eles não seguirem os costumes deles. Os costumes dos povos pagãos, porque eles tinham seus próprios costumes. É o que eu falei para você que eu ia emendar juntamente com essa parte. Aí Deus fala, você não precisa disso, você tem as suas 3 festas, tá? Você não precisa adorar os deuses deles. Então, meus amigos, quando você hoje está aqui comigo, seja ou não um Benenô, está querendo conhecer o judaísmo, entenda bem, o povo judeu ele não se mistura por uma ordem de Deus. Mas como eu disse, não é porque eles não se misturam, porque eles não beneficiaram o mundo. Não se associe ao perverso. Não faça maldade com o perverso, junto ao perverso. É isso que Deus está falando. Você não deve se associar a coisas ruins, tá? A costumes ruins. Então, eu e você, essa é a mensagem. Chegamos aqui em Shabat, temos toda a questão aqui para preparar o Shabat, né? Deixar toda a casa bonita, uma refeição diferenciada. Esse foi o que Deus deu para nós, tá? Para nós fazermos. O Amauri, mesmo com o nome judeu, o Amauri, ele faz, tá assim, lembra e guarda, tá? Primeiro eu lembro, eu não posso guardar, né, como um judeu guarda totalmente ali, mas Deus também fala assim, para a gente chamar esse dia deleitoso, em Isaías 55, não me fala a memória. Então eu honro o Shabat, eu dou kavod ao Shabat, eu dou honra, tá? Porque eu sei que essa é uma aliança que Deus fez com o povo judeu, para lembrar que em 6 dias ele fez o mundo e tudo no mundo, e no 7º ele descansou. Então eu também quero fazer parte dessa lembrança. Então eu guardo o Shabat aqui da maneira que a mim foi ordenado, não como um judeu. Tá? Esse assunto é mais profundo, mas essa é a mensagem que eu trago para você e para mim. Que nós não viemos a nos misturar com a idolatria. Tá? É isso que eu estou querendo dizer para você. Tá bom? Mais uma vez eu agradeço você que ficou até aqui comigo. Não se esqueça, se é a primeira vez, se inscreva, deixa um like, tá bom? E compartilhe se você achar que esse conteúdo é relevante para outras pessoas. Mais uma vez eu quero agradecer, um Todarabar aqui, tá? E um Shabbat Shalom para todos. E mais uma vez nós nos vemos aqui no domingo, com a próxima Parashá de Vaikarel, tá bom? Todarabar, Lehitraot, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.